Manhãs Band News FM Belo Horizonte. Agora 10h28. O governo apresentou ontem ao Congresso Nacional o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Foi numa cerimônia lá no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara participou, o presidente da República, também o ministro da Economia, com pompa. Mas a gente vai entender agora, eu achei muito complexo, monte de novas alíquotas. De onde vai sair o dinheiro para recompor esses R$5.000 por mês que ficarão isentos de uma boa parcela da população? E é com um professor, economista, doutor em economia, pesquisador da UFMG, Wesley Cantelmo, que a gente conversa aqui agora na Band News FM Belo Horizonte. Bom dia, professor, tudo bem com você? Bom dia Fernanda, bom dia Luciana, Murilo, bom dia a todos aí que nos escutam, prazer estar aqui com vocês de novo. O prazer é todo nosso. Olha, eu queria entender como é que vai funcionar essa questão da isenção até 5.000 e de onde que vai vir o dinheiro, né? O governo tem falado que vai ser um imposto neutro. De onde que vai vir a outra ponta? Pra gente entender de onde que o governo vai tirar o dinheiro que ele tá abrindo mão agora. Tá, excelente. Bom, primeiro sim, é importante a gente esclarecer, né? Que é uma medida assim, bastante esperada, né? Na verdade, há muito tempo, e uma promessa, né? Como você mesmo apontou, uma promessa de campanha do presidente Lula, e também uma medida que traz maior justiça tributária para o nosso país, que é um dos países mais desiguais do mundo, né? Isso se reflete na nossa estrutura tributária também, uma estrutura bastante regressiva. Então, esse projeto, ele então isenta de imposto de renda as pessoas com rendimentos até R$5.000, e, portanto, como você já apontou na pergunta, o governo, dessa parte, ele deixa de arrecadar uma fração importante para o orçamento geral da União, né? De onde vem o dinheiro? Da própria medida, né? Na medida que está se isentando o imposto para as pessoas com essa renda até de R$5.000, está se criando uma alíquota chamada de alíquota efetiva, né? De até R$10.000, que vai ser cobrada das pessoas que recebem, né, principalmente em termos de dividendos, né, rendas acima de R$600.000 por ano, daria algo em torno de R$500.000 por mês. A partir dessa faixa de R$600.000 por ano, começa-se a cobrar uma alíquota efetiva, e eu vou explicar isso porque aí eu acho que está o mais difícil de entender. Então, uma alíquota efetiva de a partir de 2,5%, que pode chegar a 10% para as pessoas que ganham acima de R$1.200.000 por ano, ou cerca de R$100.000 por mês. Mas é importante dizer o seguinte, é uma alíquota efetiva. As pessoas, quando vai se calcular essa alíquota, vai se considerar todos os rendimentos da pessoa, todos. Então, inclusive, se a pessoa é empresário, mas recebe aluguéis, os aluguéis já existe uma taxação de imposto de renda sobre aluguéis, ou um outro rendimento que é isento, enfim. Considera-se todo esse rendimento e verifica-se quanto que... Vamos pegar uma pessoa que ganha aí de rendimentos R$2 milhões por ano. This house is dope. I have to let the dogs out. What was that? Just ignore it. Tá? Então vai verificar, ela ganha 2 milhões, o quanto que ela já paga de imposto sobre esses 2 milhões. Então, na média, vai lá e vai calcular, deu lá, por exemplo, 8%. Então, essa alíquota vai incidir para completar, para que esse imposto efetivo seja de 10%. Então, não é que vai cobrar mais 10%. Então, vai cobrar essa diferença, né, de tudo que ela já paga de imposto, né, vai acrescentar até chegar nos 10%. Então, por isso que a gente chama de alíquota efetiva, né, que já considera também aquilo que a pessoa já pagou. Professor, quem fala com o senhor é Murilo, bom dia. A medida parece ser boa, né, nesse ponto que sempre foi reclamada aí no Brasil do ponto de vista da justiça social, das pessoas que ganham, né,
um rendimento menor, mas eu queria que o senhor tirasse algumas dúvidas aqui, algumas perguntas, que eu acho que esse rendimento de até R$5.000 é um rendimento líquido, é uma pessoa, ou um rendimento bruto, a pessoa que ganha um salário bruto de 5.500, ela, né, como é que funciona isso? É o rendimento líquido mensal da pessoa, ou se considera o rendimento bruto aí mensal? E outra coisa, parece que há alguma diferenciação também para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000, é isso? Sim, sim. Excelente. Primeiro é o seguinte, não muda nada com relação à faixa do imposto de renda que já está valendo. O que muda é essa alteração dessa faixa de isenção. Então, a lógica de cobrança desse imposto é a mesma de sempre. Então, é o rendimento bruto, né? Onde é descontado o valor do imposto de renda no olerite, como a gente já está acostumado, né? Então, essa faixa, até então, de isenção é de R$2.200, um pouco mais de R$2.200, ela vai ser estendida até R$5.000, ok? Então, a mesma coisa. Então, pega o rendimento, quem ganha até R$5.000, bruto, não vai ter o imposto de renda descontado em folha, né? Existe uma outra faixa que é até R$7.000, ou seja, de R$5.000 a R$7.000, que vai passar a ter descontos aí também no imposto de renda. Por quê? Porque, na verdade, já funciona assim, né? Quando a gente paga o imposto de renda nas diferentes alíquotas, por exemplo, a pessoa que hoje ganha R$5.000, né? Ela é isento até a faixa de R$2.200 e pouquinho e passa a contribuir com o imposto de renda na faixa atual a partir desse montante, né? Até chegar na sua renda atual, na sua renda que ela ganha agora. Então, na verdade, a gente estende essa mesma lógica. Então, tem a faixa de isenção, né? Então, as pessoas que hoje recebem entre R$5.000 e R$7.000, elas vão estar em diversas faixas que já correspondem ao que já acontece agora. E isso vai corresponder também a descontos. Então, vou dar um exemplo. Quem ganha R$5.500 vai ter um desconto com relação ao que ela paga hoje de imposto de cerca de 75%. Por quê? Aquela faixa até R$5.000 dela passa a estar isenta, né? Então, ela tem um desconto de até 75%. Já a pessoa que ganha lá, por exemplo, R$6.500, ela vai ter um desconto mais ou menos de 25% com relação ao que ela já paga hoje, né? Até chegar a R$7.000. De R$7.000 para frente, continua como está. A pessoa pagando a mesma alíquota de imposto que ela já vinha sendo cobrado dela anteriormente. Perfeito. Lembrando, esse é um projeto de lei. Isso ainda vai para o Congresso e pode passar por uma série de alterações, né? Então, isso é importante falar, né? Não está valendo para esse imposto de renda agora, né? Isso é importante a gente destacar, né? Que o imposto de renda está aí, não está valendo, né? É um projeto de lei ainda que tem que passar pelo Congresso. Isso, está tramitando. Exatamente. Estamos conversando com Wesley Cantelmo, ele que é doutor em economia e pesquisador da UFMG. Falamos aí do impacto, né, da arrecadação em relação à perda de receita, mas para isso haverá compensação. E os efeitos, né, na economia, professor, em médio e longo prazos. Quando a gente fala, por exemplo, de isenção, né, para uma faixa ali da população, isso significa aumento de renda, estímulo ao consumo. E aí, pode refletir também na inflação, né? Em médio e longo prazos, o que poderemos esperar caso realmente seja aprovado e passe a valer a partir do ano que vem? Faltou limite para as compras de início de ano? Com No Limite Garantido, teu dinheiro guardado rende, enquanto vira mais limite para o seu cartão de crédito. Bom, é interessante essa pergunta e ela suscita um debate bom, assim. O que acontece? Essa faixa de isenção, ela vai atingir muita gente, né? Ela é muito interessante, ela tem um impacto, que eu considero um impacto positivo, bastante expressivo, né? A gente está falando aí de cerca de mais 10 milhões de pessoas, né, que vão ser inclusas nesse mecanismo de isenção de imposto de renda, né? Com um total de isenção, a gente fica com mais de 20 milhões de brasileiros, né, já considerando as outras faixas de isenção praticadas até agora, isentos do imposto de renda. E isso dá, né, se a gente considerar, então, essa faixa até R$7.000, dá cerca de 90 milhões de pessoas. Então, que é muito mais do que cerca de 65% dos contribuintes, né, das pessoas que fazem a declaração anual de imposto de renda. Então, é muita gente, né? Muita gente. Isso tem, de fato,
um impacto muito positivo em termos de aumento da capacidade de consumo das pessoas. Eu, por exemplo, considero, quando a gente vai discutir essa questão da inflação, eu sou de uma linha de pensamento bastante divergente com relação àqueles que interpretam que isso gera de maneira automática uma inflação. Tá? Há espaço, a meu ver, para a gente ter um aumento de consumo das pessoas, até porque a gente tem índices de endividamento muito grande, a renda das famílias está bastante apertada, né? E isso são restrições ao consumo já bastante efetivas no dia a dia que as pessoas sentem, né? Isso também pode se refletir em novas oportunidades. Se a gente tem um consumo efetivo que com maior potencial, ele também pode se refletir em maiores investimentos para atender essa demanda, né, da economia brasileira. Então pode gerar um ciclo virtuoso muito interessante. Por outro lado, é importante a gente destacar que nessa contrapartida, nessa faixa, né, de quem está sendo cobrado imposto de renda, o impacto é muito pequeno, né? Então ele é bastante restrito. A gente está falando aí de 0,13% dos contribuintes do Brasil, ou 0,06% da população brasileira. Ou seja, é menos ainda do que o famoso 1%, né, dos mais ricos. E com alíquotas que não geram um impacto muito grande. Então isso também não impacta a capacidade de investimento do país, sem sombra de dúvida que isso não vai acontecer. Então essa discussão inflacionária, a gente tem vivido uma inflação que, a meu ver, é uma inflação muito mais ligada às condições de oferta, né, atual. Então, questões climáticas, enfim, mercado internacional, questões cambiais, e não necessariamente nessa tensão, né, essa tensão de demanda. Então, eu não tenho muita preocupação com relação a isso, não. Agora, professora, eu tenho uma dúvida. Essa medida que foi entregue ontem para o Congresso ainda não está valendo, mas ela não é uma correção da tabela do imposto de renda. Não, essa correção não existe há, sei lá, 10 anos, né? Teve ali uma medida para isentar pessoas que ganham até R$5 mil. E um desconto para quem ganha até uma escadinha, né? Para quem ganha até 7 mil. De 7 mil para cima, o governo entendeu que a pessoa já ganha muito bem, as alíquotas continuam fixas. Não teve alteração na tabela, né? Não teve correção nenhuma. Zero de alteração. Zero. A tabela do imposto de renda, né? Ela continua a mesma, com as mesmas alíquotas, tudo certinho. Há uma discussão, inclusive assim, no meu campo da economia, da necessidade até de se rever essa tabela, né, ampliando as faixas lá em cima, né, de tributação. É um debate muito, muito grande em torno disso, mas nessa medida não há alteração alguma. A única alteração é o aumento da faixa de isenção, ponto. Para CLT, os trabalhadores CLT, para impostos retidos na fonte, não muda nada, exatamente nada. A única questão que é acrescentada é esse imposto efetivo de até 10% para essas rendas não tributadas, né? E aí a principal delas no Brasil são os dividendos. Então, inclusive, tem uma oportunidade para esclarecer o seguinte, que pode preocupar o pessoal aí, que hoje a gente tem um volume, né, que a gente chama do fenômeno da pejotização, então um volume de trabalhadores, né, que prestam seus serviços por meio de personalidades jurídicas, micro e pequenas empresas, que podem estar preocupadas, porque tira de fato boa parte do seu rendimento de prolabores e também de dividendos, né? Muda muito pouco, porque a gente tem que pensar o seguinte, é uma alíquota que começa a incidir acima de um rendimento mensal de R$50 mil, um rendimento anual de R$60 mil do não tributado, né? Então é de fato uma parcela mínima da população, né? Lá. Hey, my English not so good. Do you mean my English isn't very good? Oh, yes, I'm sorry. How often do you... Dentro do famoso 1% mais rico. Né? Então, só para a gente deixar claro aqui, os super salários, ninguém vai ser mais taxado, né? Você, juiz, que ganha 100 e cacetada por mês, sua alíquota permanece a mesma. Não será, os super salários continuam lá, quietinhos, sem nenhuma alteração.
Exatamente. Com um teto de 27,5, né? Que não mudou, continua. Agora tem uma pergunta chegando aqui pra gente. Olha, é um empresário, ele tem ali um prolabore, geralmente eles colocam o salário mínimo e tira o lucro ali, o dividendo, que seria o lucro, né? Pra gente explicar. O dividendo é o lucro que é distribuído de uma empresa. Se esse empresário ganhar mais de 50 mil de lucro, ele vai ser taxado. Se não, ele também não é taxado e vai continuar pagando imposto só ali no prolabore dele. E é importante, de dividendo, né? Dividendo. O lucro entra aí também, porque não é taxado, mas não tem essa instrumentação a retirada pessoal, do ponto de vista da pessoa física, da empresa, é o dividendo, né? Então, só acima de 50 mil, considerado toda a sua fonte de renda. Então vamos supor que esse empresário ele tem essa única empresa e ele retira uma parcela de prolabore, né? Ele já paga imposto de renda sobre isso, importante destacar, né? E mais o dividendo. Então a gente pegou tudo ali, deu 60 mil, por exemplo, né? Vai se calcular tudo o que ele já pagou de imposto. Então, em cima de 60 mil reais, ele pagou um imposto X, e no caso dos 60 mil, tá na faixa ali dos 2,5%, mais ou menos 2,5%, né, de taxa efetiva. Então vai se verificar, essa pessoa já pagou em cima da renda dela inteira 2,5% de imposto? Se sim, nada muda. Ela continua, não tem acréscimo nenhum. Não, ela pagou 2% sobre a renda dela inteira. Então aumenta mais 0,5%, vai ser emitido lá uma forma de cobrança de mais 0,5% dessa renda, para completar essa taxa efetiva de 2,5%. E assim sucessivamente até a gente chegar no pessoal que ganha acima de 1.200.000, que essa taxa efetiva ela vai ao encontro de 10% do rendimento total. É isso, caminho longo ainda para ter ajudado. Longo para tal justiça tributária, é um primeiro passo, né? Acho que ninguém é contra essa isenção até 5 mil reais, mas a balança ainda tá meio desigual. Professor, obrigada, viu? Wesley Cantelmo, doutor em economia, pesquisador da UFMG. Vamos ver se passa e como é que passa esse projeto pelo Congresso. Obrigada mais uma vez, bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Vamos acompanhando aí o trâmite. Vamos lá.